Oi, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para podermos engrandecer e exaltar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Olha, lá no livro de 1 Reis, Deus, Ele fala, do profeta Elias. O profeta Elias, ele fez grandes maravilhas. Ele derrotou os profetas de Baal, né? Então Deus, ele honrou a palavra de Elias. Quando Elias disse que não iria chover durante 3 anos, não choveu. Quando Elias orou ao Senhor e pediu chuva, e ele insistiu e persistiu, então Deus mandou chuva. Deus honrava o profeta Elias. Ele era um homem abençoado, o escolhido de Deus, o profeta. Ele falava com Deus, tinha contato que ele pedia para Deus. Deus atendia. E o profeta Elias passou por um momento de aflição na sua vida. Apesar dele ter derrotado os 400 profetas de Baal, ele sozinho, e Deus, claro, quem está com Deus nunca está só, certo? Mas aí Elias, depois que ele derrotou o profeta de Baal, ele orou para que chovesse. E a chuva veio. E Elias, ele ficou feliz, ele saiu feliz. Mas lá no capítulo 19 do livro de 1 Reis, Acabe, ele contou tudo para Jezabel. Jezabel não ficou satisfeita. Ela não gostou o que aconteceu com os seus profetas, os seguidores de Baal, né? Então ela mandou um moço, né, entregar uma mensagem a Elias. Esse moço, ele disse o seguinte para Elias. A mensagem dizia o seguinte: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, né? Então, no versículo 2 do capítulo 19, Jezabel envia esta mensagem para Elias. Elias, como homem, ele temeu. Elias era um homem. Ele temeu a Jezabel, porque Jezabel, outras vezes ela já tinha falado que ia matar os profetas do Senhor, e ela mandou matar. E por um momento Elias temeu, ele teve medo. Por um momento ele foi, né? Ele foi ao deserto. Ele resolveu fugir. E lá no deserto ele caminhou por um dia inteiro. E ele assentou-se debaixo de um zimbro. Ele pediu em seu ânimo. Ele pediu a morte. Elias, um homem de Deus, um homem usado por Deus, em que Deus honrava a sua palavra, em que se ele dissesse pare de chover, a chuva foi cessada. Então agora vem a chuva, e a chuva veio, né? Elias, ele sozinho derrotou 400 profetas de Baal. Ele temeu a uma simples mulher demoníaca, diabólica. Ele temeu a uma
mulher, Jezabel. Mas isso acontece. Isso acontece sim. Sabe por quê? Porque Elias, ele era homem. E Deus, ele conhece as nossas fraquezas. Assim também como ele conheceu e ele entendeu a fraqueza de Elias. Então, muitas vezes, nós achamos que somos fortes. E muitas vezes o desânimo nos abate. O desânimo toca a nossa alma. E nós nos vemos com uma alma em aflição, desesperada. E assim como Elias, chegamos também a desejar até a morte. Mas o mesmo Deus de Elias, que cuidou de Elias naquele tempo, Ele cuida de cada um de nós. Porque Ele nos conhece, Ele nos formou. Desde o ventre da nossa mãe, Deus, Ele nos formou. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar e os nossos pensamentos. Ele esquadrinha a nossa alma. Mas olha o que aconteceu com Elias. Ele desejou a morte. E ele disse para Deus: já basta. Já basta, Senhor. A minha vida agora. Toma agora a minha vida. Pois eu não sou melhor do que meus pais. Ele não se achava melhor do que os pais dele. Ele foi sincero. Ele foi humilde. Elias, um homem que naquele tempo Deus usou tremendamente. Ele se sentiu tão angustiado porque temia uma mulher diabólica. Porque ali Jezabel, ela estava agindo como um vaso do inimigo, certo? O inimigo usava aquela mulher tremendamente. E o inimigo usou ela ali para mandar aquela mensagem na qual Elias temeu. Um homem de Deus temeu, desejou a morte, pediu para que Deus tirasse a vida dele. Ele não se achava mais capaz de continuar sua caminhada. Ele não se achava. E ele foi sincero no seu coração. Então ele deitou ali com toda a sua angústia, com todo o seu temor já cansado. Ele deitou debaixo de um zimbro, né? E ele adormeceu. E um anjo veio e tocou em Elias e disse: levanta-te e come. Um anjo veio animar Elias. Deus precisou enviar um anjo para animar Elias. E o anjo despertou Elias. E o anjo pediu para que ele levantasse e comesse, porque ele não poderia estar naquela situação. Então, muitas vezes nós nos sentimos fracos, abatidos, desanimados, tristes, queremos morrer, sim, como Elias, porque nós somos de carne. Mas nós não podemos aceitar. Ainda nos sentindo desta forma, nós temos que nos levantar. E nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar.
E o Espírito Santo de Deus é quem nos fortalece a cada dia. Porque sozinhos nós não somos nada e nem fazemos nada. Quem sou eu? E quem é você? Se não for o Espírito Santo de Deus para estar nos dando força. Porque Jesus, ele sabia o que nós estávamos, o que nós iríamos passar, ele sabia que a nossa caminhada não é fácil aqui nesta vida, neste mundo. Mas por isso que ele foi e ele disse que deixaria o Consolador conosco. Porque mediante ele é que nós conseguimos caminhar. Se não for o Espírito Santo de Deus, a gente entra nos remédios de depressão. A gente não quer viver e a gente vai afundando cada vez mais e não consegue sair. Entra num buraco tão profundo que não consegue sair. Mas somente o Espírito Santo de Deus é quem pode nos dar ânimo. É quem pode dizer: levanta e come. Assim como aquele anjo falou para Elias: levanta, Elias, e come. E Elias olhou a sua cabeceira e estava ali um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Certamente Elias não tinha forças. Certamente ele não se encontrava com forças nem ao menos para preparar seu alimento. E é assim quando se entra em depressão. Falta-nos as forças. Mas sabe por que isso? Porque é o inimigo de nossas almas que vai no ponto fraco que nós temos e tenta e nos oprime. E nós tememos muitas vezes. Mas o Espírito Santo de Deus que nos fortalece, né? E a palavra de Deus é o nosso alimento para que nós possamos levantar, para prosseguir, certo? Então, Elias, ele comeu, ele bebeu e ele voltou a deitar, porque ele estava muito abatido. Ele voltou a deitar, mas o anjo do Senhor tornou uma segunda vez. E novamente ele tocou em Elias. E ele disse: levanta e come, porque muito comprido será o caminho. Então nós precisamos nos alimentar. Assim como Elias, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos dará força para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada e trilhar, né, com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinhos nós não somos capazes de fazer nada. E Elias, ele obedeceu, porque ele era um servo de Deus, ele era obediente, mediante as circunstâncias, mediante o temor que ele sentia, mediante aquela depressão em que ele se encontrava. Ele obedeceu a ordem do Senhor. Ele obedeceu e ele levantou no versículo 8 do capítulo 19. Elias levantou
E levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, ele prosseguiu, ele foi obediente. Sejamos obedientes. Nós temos que prosseguir, temos que continuar. Não devemos desistir, não devemos parar. Porque nós não estamos só. Deus, ele não nos abandona em nenhum momento. Creia nisso. Assim como ele não abandonou Elias naquele momento difícil, ele também não nos abandona. E o seu Espírito Santo está aqui. Por isso Jesus sabia que não seria fácil a nossa caminhada. Por isso ele deixou o Consolador. E que nós podemos ser como Elias. Que nós podemos ser obedientes, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio pelo qual deserto nós estejamos passando, mesmo em meio a todo temor, a toda opressão do inimigo, nós temos que permanecer firmes e continuar a nossa caminhada aos pés de Jesus. É assim que ele quer que nós sejamos, como o profeta Elias. Amém.